Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela A Dona. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. E por favor, se gostar do resumo, deixe o seu like. Quinta-feira, 16 de março. Valentina diz que o dinheiro não importa, mas o relógio do pai dela tem que aparecer de qualquer maneira. José Miguel vai ao banco para tentar conseguir um empréstimo para investir em sua fazenda. Moisés diz a José Miguel que ficou sabendo que ele vai se casar com Ivana. José Miguel diz a Moisés que não é verdade e pergunta quem disse isso para ele. Sem graça, Moisés diz que isso não importa, que ele sabe como é o povo de São Pedro, sempre se metendo na vida dos outros. José Miguel diz que sempre pelas costas dele, como foi com o escândalo do seminário com a Marcélia Oliveira. Moisés diz que não duvida da palavra dele, mas muitas pessoas poderiam pensar que é verdade, levando em conta que Marcélia continua indo lá vê-lo. Surpreso, José Miguel diz a Moisés que nunca mais viu Marcélia depois que saiu do seminário. Moisés diz a José Miguel que a última vez que Marcélia esteve em São Pedro foi há alguns dias. José Miguel pergunta como ele sabe disso. Moisés diz a José Miguel que Marcélia se hospedou no hotel do Ambrósio e pergunta quem ela foi visitar se não foi ele. José Miguel fica muito intrigado. José Miguel chega em casa irritado, pergunta à mãe o que Marcélia foi fazer naquele fim de mundo e que relação elas têm. Leonor diz que José Miguel está equivocado e pergunta por que ele acha que Marcélia foi procurá-la. José Miguel avisa a mãe que vai descobrir a verdade e diz que para ele a chegada da Marcélia em São Pedro é mais uma coisa dela. Valentina reúne em Filadélfia a todos que moram na sua casa e diz que a ordem é que se alguém vê o Rodrigo nos limites da fazenda, pode atirar para matar. Valentina diz que Filadélfio será o novo capataz da fazenda. Filadélfio diz que Valentina não terá queixas dele. Valentina pede para Filadélfio sair e fala com os demais sobre o dinheiro e o relógio que era do pai dela e que desapareceu. Maria da Luz cogita que Rodrigo possa ter roubado Valentina. Valentina diz que alguém pegou o envelope e o relógio e acha bom que os dois apareçam o quanto antes. Alonso fica muito desconfortável com a situação, mas não conta para Valentina que viu Ivana no quarto dela. Ivana diz a José Miguel que o ama e pede para ele se dar e dá a ela uma oportunidade. José Miguel pede para ela não falar assim, diz que não é ninguém para que uma mulher como ela se humilhe e que tudo isso faz se sentir muito mal. Alonso diz a Valentina que se sente um incômodo ali e que certamente todos na fazenda e até ela pensam que o ladrão é ele. Valentina diz que não pensa nada. Alonso diz a Valentina que ainda ama e pede para ela deixar ele provar que ainda existe um futuro para eles. Alonso diz que talvez agora eles possam ser felizes juntos e pede para ela pensar nisso, porque a felicidade deles está nas mãos dela. Ele se aproxima para beijá-la, mas Valentina não permite, virando o rosto. Cristina pergunta a Maria da Luz se é verdade que a dona demitiu o Rodrigo. Maria da Luz diz à mãe que sim e que ele não pode nem colocar o nariz na fazenda. Maria da Luz insiste para que a mãe leve a roupa de Rodrigo para a polícia, para comprovarem que o sangue é do Lázaro. Cristina diz que não vai fazer isso, porque acredita na inocência de Rodrigo. Ele está arrependido e ela não vai se negar a ser feliz ao lado dele. Horrorizada, Maria da Luz pergunta se a mãe está dizendo que vai voltar com o Rodrigo de novo. Cristina diz que talvez. José Miguel vai até o hotel de Ambrósio e consegue o endereço de Marcélia, na capital. Ernesto pergunta por que Valentina contratou Filadélfio como novo capataz da fazenda, se ele é tão amigo do Rodrigo. Valentina diz a Ernesto que essa amizade vai terminar no momento em que o Rodrigo ficar sabendo que o amigo dele é quem exatamente está ocupando seu lugar. Ernesto diz que é uma boa jogada dela e, como diz o ditado, divida e vencerás. Valentina diz que essa é a ideia. Filadélfio conta para Rodrigo que a dona disse que ele é o novo capataz da fazenda. Rodrigo fica furioso e diz que a dona nunca ia escolher um imbecil como ele. José Miguel diz a Horácio que conseguiu um empréstimo no banco e em uma semana começará a sua plantação de tomate. Depois, José Miguel diz a Horácio que vai procurar Marcélia, porque precisa descobrir o que ela foi fazer em São Pedro. Horácio não consegue esquecer Ivana e desiste de sair com Gabriela. Enquanto isso, Gabriela diz a Maria da Luz que Horácio está atrasado 2 horas, mas ela vai esperar por ele mais um pouco. No dia seguinte, Maria da Luz aproveita que a mãe não está em casa
encontra as roupas de Rodrigo, pega e sai sem que ninguém a veja. Chateada, Gabi diz a Valentina que ontem o Horácio a deixou plantada e ela já está cheia de seu segundo plano, primeiro com Felipe e agora com Horácio. Ivana vê José Miguel saindo com uma mala e pergunta onde ele vai. José Miguel diz que vai à capital resolver várias pendências e principalmente esclarecer uma dúvida que não o deixa mais em paz. Henriqueta diz a Leonor que agora Sandra lhe veio com a besteira de que se ela não aceitar o seu namoro com o mediquinho, ela vai se casar escondida. Leonor aconselha Henriqueta a fingir que aceitou o namoro da filha, pois se o capricho de Sandra é se casar, é porque ela proibiu. Leonor diz a Henriqueta que foi o que ela fez no caso de Valentina com José Miguel. Simulou que estava de acordo com o casamento, e foi então que eles terminaram. Maria da Luz leva a roupa de Rodrigo para Felipe ver as manchas de sangue e diz que o que mais quer saber é se é sangue de um cristão ou de um animal. Felipe diz a Maria da Luz que vai mandar para um laboratório para analisar e assim que o resultado chegar, a avisa. Maria da Luz diz que espera que a mãe não se dê conta de que ela pegou a roupa de Rodrigo, porque senão vai matá-la. Rodrigo vai procurar Valentina na fazenda e reclama por ela ter contratado Filadelfo como capataz. Rodrigo diz a Valentina que Filadelfo é tão burro que não sabe como comandar uma fazenda. Rodrigo diz para Valentina admitir logo que precisa dele na fazenda e que está disposto a esquecer a injustiça que ela cometeu com ele e retomar o seu trabalho o quanto antes, sem rancores. Valentina diz que Rodrigo jamais vai voltar, nem que a fazenda dela caia aos pedaços e manda ele sair de lá, ou ela mandará expulsá-lo. Os empregados de Valentina se aproximam para defendê-la e Rodrigo, sem saída, vai embora. Sabino fica sabendo que as vacas da fazenda de José Miguel foram envenenadas. Ele diz ao médico que vai falar com José Miguel para ele decidir o que deve fazer. Valentina procura Sabino e pede para ele entregar para José Miguel um dinheiro para reconstruir a cabana dele. Valentina diz que não quer que o Jesus saiba disso, porque já causou muito sofrimento a ele por ter tocado fogo num lugar tão querido para ele. Valentina vai embora e Sabino diz para si mesmo que, sinceramente, ela não é tão má como ele pensava. E agora sim ele tem certeza de que quem matou as vacas por sua própria conta foi o Rodrigo Gavilã. Gabi procura Horácio e diz que quer que ele explique por que não apareceu. Sem graça, Horácio diz que sabe que Gabi não merecia isso e que não quis encontrá-la porque estava sofrendo por causa de outra. Gabi pergunta se essa outra é a Ivana. Horácio confirma que sim. Gabi diz que parece que esse é o seu destino, se interessar por homens que a Ivana descarta. Gabi diz a Horácio que não tem a beleza e nem a ousadia da Ivana, mas tem uma coisa que ela não vai ter nunca, dignidade, e vai embora de cabeça erguida. Maria da Luz conta para Benita sobre as roupas de Rodrigo que estão sujas de sangue e diz que as entregou para Felipe, para ele mandar examinar. Felipe examina Alonso e diz a Valentina que no máximo em 5 dias ele estará de alta. Valentina diz que Alonso ouviu, mais uns dias e pode voltar para a capital. Alonso diz que vai aproveitar até o último momento da estadia dele ali para ter o perdão dela. Alonso diz que tem algo do passado dele que Valentina precisa saber e revela que a Brenda não é prima dele e o Santiaguinho é seu filho. Valentina diz a Alonso que um filho não é motivo de vergonha e o erro dele foi não ter lhe contado quando conheceu. Alonso diz a Valentina que só quer deixar claro que a Brenda nunca significou nada para ele, que é ela quem ele ama. Valentina diz para Alonso que não o ama e que ele não espere um futuro para os dois, porque não vai existir.